O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 192, Impulsionando o Social com o Voluntariado. E para discutir esse tema aqui com a gente do Beabá, hoje a gente recebe a Ana Paula Montini, que é superintendente da Parceiros Voluntários. Ana Paula, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Gustavo. Oi, Renato. Tudo bem aqui? Muito satisfeita de estar com vocês para essa conversa de hoje. Olá, Gustavo. Olá, Ana. Um prazer receber você, Ana. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. E olá a todos que estão aqui nos escutando. Mais um episódio do Beabá da Sustentabilidade. Vamos trazer aí um conteúdo bem bacana e aprender um pouco sobre tudo o que a Parceiros Voluntários tem feito ao longo de sua trajetória aqui no Brasil. E para começar, vamos fazer uma rápida introdução, né, Gustavo? Falando sobre o trabalho voluntário. O que seria, né, o trabalho voluntário? É uma atividade realizada por indivíduos de forma não remunerada em benefício de outras pessoas, comunidades ou causas sem expectativa de receber compensação financeira. Essa prática é impulsionada, geralmente, pelo desejo genuíno de contribuir para o bem-estar coletivo e promover mudanças positivas na sociedade. Trabalhar como voluntário pode incluir atividades de prestação de serviços diretos, como assistência em abrigos de animais, distribuição de alimentos em comunidades carentes, ou até participação em projetos de conscientização e advocacia, como campanhas de proteção ambiental ou programas educacionais. O trabalho voluntário é uma prática que traz inúmeros benefícios para a sociedade, além de contribuir para o bem-estar de pessoas, grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social, e também proporciona vantagens para quem o realiza. Então, você traz, né, um melhor bem-estar para quem o realiza, a pessoa sente um senso de contribuir, né, para a inclusão social e cidadania de grupos, desenvolver o senso de pertencimento a comunidades, amplia a consciência social e sua responsabilidade, cria uma rede também de contatos e oportunidades e melhora a saúde física e mental por meio da redução do estresse, ansiedade, depressão, aumentando a autoestima, confiança e felicidade, né, de quem pratica geralmente essas práticas e também enriquece currículo e carreira, né, porque agrega valor aí ao perfil profissional dos voluntários. Vai lá, Gustavo. Beleza, né? E, bom, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNADC, de 2022, cerca de 7,3 milhões de brasileiros participaram de atividades voluntárias, o que representa 4,2% da população com 14 anos ou mais. Teve um acréscimo, então, de 600 mil pessoas engajadas no voluntariado desde 2019, o que reflete uma missão social, especialmente entre as mulheres, que apresentam uma taxa de participação de 4,9% em comparação a 3,5% entre os homens. Eu faço alguns trabalhos voluntários e é bem assim mesmo. E, além disso, a taxa de engajamento voluntário ela é mais elevada entre pessoas com 50 anos ou mais. Eu acho que estão querendo descrever o lugar onde eu faço o trabalho voluntário, com 4,8%. E segundo a pesquisa Voluntariado no Brasil, 2021, promovida pelo Instituto Datafolha, 56% da população adulta diz fazer ou já ter feito alguma atividade voluntária na vida. Esse dado ele representa um aumento significativo em relação a 2011, que tinha uma taxa de 25%, e ainda mais em relação a 2001, onde eram apenas 18%. O tempo médio de dedicação dos voluntários ele aumentou de 5 para 8 anos
e a idade média dos voluntários subiu de 39 para 43 anos. A prática de voluntariado é mais comum entre pessoas que têm emprego, 4,7%, e entre aquelas com ensino superior completo, onde a taxa de realização de trabalho voluntário é de 6,9%. Geralmente, o trabalho voluntário é feito em ONGs, OSCs ou OCIPs, que são organizações sem fins lucrativos e que prezam por resolver um problema social. Porém, dados recentes do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicam que a cada 10 ONGs abertas no Brasil, 3 encerram as suas atividades de forma rápida. E para entendermos a importância dessas organizações e do trabalho voluntário junto delas, e como auxiliá-las a realizar os trabalhos tão importantes em nosso país, é que a gente vai conversar com a Ana. E, Ana, para a gente conhecer um pouco mais sobre a Parceiros Voluntário, conta um pouco mais sobre vocês, quanto tempo que já existe o Parceiros Voluntários, quais são os pilares de atuação que vocês têm, para os nossos ouvintes e quem está nos vendo no YouTube começar a entender melhor a Parceiros Voluntários. Tá bom, claro. Bom, primeiro quero agradecer aí essa super coleta de dados, porque com certeza a nossa conversa vai passar por muitos aspectos desses que vocês trouxeram aí, que já compartilharam com o público. Bom, Parceiros Voluntários, como diz o nome, tem voluntariado no seu nascedouro, no seu DNA, né? Essa é a nossa premissa. A gente atua com outras frentes, que eu vou falar já já, mas essa é a nossa origem, nosso DNA. E nós temos uma alegria de sermos uma instituição com 28 anos de existência, algo, né, bastante incomum e raro no Brasil, não deveria ser, né? Esse é um dos nossos trabalhos, inclusive, em fortalecer organizações para que elas também tenham perenidade e sustentabilidade, mas Parceiros existe há 28 anos. Parceiros surge no Rio Grande do Sul, pelas mãos da sua fundadora Maria Helena Johan Peter, mas tem, atualmente, uma atuação nacional. E muito do que a gente trabalha com relação ao voluntariado é fruto do acúmulo de aprendizados ao longo desses 28 anos. Muitos dados que vocês trazem demonstram como o voluntariado, ainda que na sua essência ele tenha a mesma origem, né, de você querer dedicar seu tempo para algo maior, mas ele, de acordo com a geração, de acordo com a vida que vai mudando, ele também precisa ir se adaptando para continuar ativo e continuar impactando. Então, muito do trabalho que a Parceiros faz ir compreendendo essas mudanças no perfil do voluntário e também nas dinâmicas das práticas de voluntariado, de modo a sempre assegurar que isso continue potente e continue interessando e continue engajando mais pessoas. Eu sou recente na instituição, tá? Só para contar a vocês, assim, eu tenho a felicidade de ter assumido em junho do ano passado a instituição, uma instituição que me chamou toda a minha carreira centrada no terceiro setor, tanto, enfim, na área de governança, né, de fortalecimento e de voluntariado, de SG, e aí, num momento de transição de carreira, quando eu descobri o trabalho da Parceiros, aquilo me fascinou e eu quis muito poder contribuir com essa jornada para os próximos 28 anos deles, então é uma satisfação falar da instituição. Legal, Ana, muito bacana, e parabéns aí por todo o tempo, né, de existência da instituição. Acho que isso é muito legal, a gente ver uma organização aí com uma atuação tão importante, tão longínqua aqui no nosso país, pensando que os temas, né, de sustentabilidade, ESG, enfim, a gente sabe que eles tiveram um boom aí nos últimos 5 anos e vocês já estão há 18, quase 20 anos, né, atuando. Então, assim, a gente sabe que a história da sustentabilidade vem lá de trás, né, mas antigamente era uma coisa que talvez não era muito vista, muito reconhecida, né. Hoje a gente está tendo muito mais visão para esse tipo de atuação. E eu queria que você nos contasse um pouco, né, você deu uma pincelada aí sobre o que a Parceiros Voluntários faz, mas
a gente teve acesso previamente aí sobre alguns pilares de atuações, vocês deram uma modificada, né, recentemente nos pilares de atuações de vocês. Nos escreva um pouquinho mais quais são eles, né, e como que se diferencia, né, talvez de práticas anteriores e como eles se alinham aí a esses princípios de ESG e ODS, principalmente que a gente tem de conhecimento da ONU, né, os ODS. Sim. Eu vou dar um passinho atrás, começando inclusive pelo voluntariado, tá? O voluntariado hoje, nós temos 5 novos eixos programáticos, tá? De comunidades resilientes, e a gente chama de parceiros para, né? Como nós somos parceiros voluntários, então um dos nossos eixos são parceiros para comunidades resilientes. O nosso outro eixo programático são parceiros para a sociedade prateada. Eu vou falar de cada um deles, eu primeiro trazer só esse panorama, né? Os parceiros para impulso social, que é o terceiro eixo programático, parceiros para empresas que transformam e parceiros para jovens líderes. Então, nós temos esses 5 eixos programáticos ali, e como é que eles foram construídos? A parte 1, tá? Ao longo da minha vida, eu trabalhei muito com a questão de pesquisas, indicadores, fui gestora, inclusive, de um observatório, e a partir do que a gente identificou de os grandes desafios contemporâneos, nós fomos olhar para parceiros e entender o que a parceiro já fazia e já estava pronto para atender a esses desafios contemporâneos. Então, acabou sendo uma coisa bastante espontânea a construção desses eixos programáticos, porque são ações que a parceiro já faz com muita qualidade e densidade, só que nós reorganizamos dentro desses eixos programáticos até para, né, eu gosto muito do pressuposto do programa de vocês, de ser didático, então, assim, até para sermos didáticos na maneira como a gente atua. O voluntariado, ele entra dentro do nosso parceiros de empresas que transformam. Por quê? Da mesma maneira que a gente fala de responsabilidade do poder público, ou da mesma maneira que a gente fala de responsabilidade corporativa, por que não falar de responsabilidade social individual? Então, a gente percebe o voluntariado muito como um compromisso de cada pessoa com a sua responsabilidade cidadã individual, na qual quem se dedica ao voluntariado sai maior e melhor do que entrou. Em muitos aspectos. Pode parecer uma premissa, mas a gente a gente, sem demérito às ações assistenciais e assistencialistas, elas são necessárias, mas a gente tem uma metodologia na qual a gente estrutura o voluntariado para que essa pessoa consiga perpetuar suas ações de voluntariado, compreenda, inclusive, os desafios de ser voluntário, não é, né, ser voluntário também tem, né, aí o Gustavo disse que já foi, ele apresenta seus desafios, então a gente embarca uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo, né, de quase 30 anos, para que a pessoa consiga se organizar para dedicar seu tempo, e você consiga aumentar o engajamento de pessoas, e aí a gente faz uma ponte muito interessante com as empresas. Por isso que o voluntariado está dentro do Empresas que Transformam. E de que maneira a gente vem fazendo essa ponte? As empresas, hoje, a gente vê várias discussões de, puxa, as empresas gastando dinheiro em consultorias para mapeamento de lideranças, ou, puxa, eu tenho problemas de relação intergeracional, a geração Z com a geração Y, com a geração, como é que eu faço? Ou as empresas falando assim, puxa, como é que eu desenvolvo as pessoas, como é que eu melhoro o meu clima? O que a gente percebeu é que o voluntariado, ele é um instrumento simples, eficaz e orgânico para que você consiga, para que as empresas alcancem essas metas. O voluntariado, até por conta da legislação, ele não é dedicado à própria empresa, ele tem que ser dedicado, o seu tempo tem que ser doado a entidades sem fins lucrativos, mas a gente conecta uma metodologia de como organizar o voluntariado e o interesse das empresas para que eles usem o voluntariado como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Uma ferramenta que você pode criar organicidade dentro da sua empresa. Ou, por exemplo, você pode usar o voluntariado para perceber, assim, de maneira simples, quem são lideranças na sua organização. Né? Ali, ao longo das práticas de voluntariado, você vai percebendo quem tem aspectos próprios que você busca na liderança. Ou ainda, você pode conectar os programas de voluntariado a programas que você queira, como, por exemplo, programas de diversidade dentro da sua empresa. Mas aí tem uma camada adicional que eu gosto de dizer, porque, assim, né, às vezes as pessoas não conseguem
perceber o voluntariado nesse seu conjunto de potenciais. O voluntariado também conecta a empresa ao seu entorno. E aí tem muito a ver, por isso que a gente chama de empresas que transformam, e por isso que também a gente traz como isso se conecta às premissas ESG. O voluntariado permite que a empresa se conecte com a sua comunidade, que ela impacte a comunidade do seu entorno, ou as comunidades de seu interesse. Então, através do voluntariado, você consegue criar um impacto interno, envolvendo o RH, envolvendo as áreas de responsabilidade social, envolvendo as lideranças, envolvendo seus colaboradores, mas você também consegue carregar isso para impactos externos nas comunidades na qual aquela força voluntária atua. Então, você consegue ter vários benefícios agregados para a empresa. E aí, eu gosto aí já quero escutá-los mais, mas só eu quero dar um exemplo prático do que a gente viveu, que é um exemplo bastante interessante disso. Faz cerca de 10 dias, Parceiros Voluntários ganhou um prêmio, o prêmio ano dentro da categoria ESG, né, um prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E da onde foi esse prêmio? Esse prêmio foi uma parceria da Volkswagen, da empresa Volkswagen, junto com a Fundação Volkswagen, e aqui, né, não estou fazendo nenhuma inscrição, porque eles me autorizaram a mencionar, junto com a Parceiros Voluntários, e é um belo exemplo disso. Nós mobilizamos o voluntariado da Volks a partir de interesses deles, dos programas de inclusão e diversidade que a Volks estava promovendo, e esse voluntariado fez uma ação de fortalecimento de uma organização social que chama-se Casa Neon, que atua com o público LGBTIQIA+. Então você conseguiu atingir esses dois objetivos. Você mobilizou o voluntariado da Volks e conectou ele aos programas de diversidade e inclusão que a própria Volks promove, e, ao mesmo tempo, esse voluntariado acabou beneficiando uma organização social, a Casa Neon, que era uma organização que estava no entorno da Volks e já trabalhava com a Volks para se fortalecer em termos de governança. Era uma organização que estava vivendo uma crise, ela estava até prestes a fechar, e eles usaram as tecnologias sociais da Parceiros Voluntários, não só para mobilizar seu voluntariado, mas também as nossas tecnologias sociais de fortalecimento de organizações sociais. Então, esse é um exemplo em que tecnologias sociais são usadas para ressignificar o voluntariado, mas, ao mesmo tempo, elas são ferramentas de inovação, de práticas inovadoras no campo ESG. Você está no mudo, Gustavo? Está no mudo. Gustavo, eu não te ouço. Não, eu botei no mudo porque o meu cachorro deu uma... Agora ele está dormindo aqui, ele já melhorou o esquema. Mas, indo nessa linha, né, eu queria entender um pouco mais esse conceito, né, de como trabalha, porque, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que tinham muito diferente a visão relacionada ao trabalho e o voluntariado. Por exemplo, eu já trabalhei em empresa que é nesse sentido que você falou, tem uma fundação que a gente criou um projeto como voluntários, começou a trabalhar e aí a gente passou esse projeto para a fundação e eles passaram a investir no projeto que ele era alinhado com era uma empresa alimentícia e a gente tinha um projeto relacionado à alimentação, e que estava de acordo com o que a fundação fazia. Ela tinha outros projetos em um âmbito maior do que o nosso, né? A gente tinha um projeto local, bem específico, mas que abrangeu, e aí a gente era da sede da empresa, e aí todos os funcionários da sede poderiam ser voluntários desse projeto nosso, porque a fundação investia não só, ela investia em ONGs, em projetos gigantescos que iam para o Brasil todo, eu tenho atualmente trabalho numa empresa que é o contrário, eles não têm projeto algum, mas eles colocam as pessoas em projetos de diferentes ONGs que são trazidas pelos funcionários, tal, e aí a empresa escolhe alguns que também não precisam ter relação nenhuma com o que a empresa faz, e aí ela coloca lá nas MEIs do voluntário quais são os projetos para quem quiser
se cadastrar em algum projeto para trabalhar como voluntário, mas não faz nada de gestão de como esses funcionários, esses voluntários estão trabalhando. Como é que vocês fazem isso? Vocês pegam... Porque vocês devem ver, né, não só esses dois tipos, mas vários outros tipos de acordos, de quebra-cabeças entre as empresas e o voluntariado, né? Tem empresa que só coloca lá 2 dias por ano você tem que trabalhar como voluntário e te vira lá, acha uma ONG e faz o trabalho, né? Eu vejo vários jeitos, porque muitas vezes o RH recebe isso e não sabe o que fazer, né? Que a pessoa do RH não tem essa DNA de ter trabalhado como voluntário. E eu fui muito tempo nessa empresa que eu falei, o coordenador do trabalho voluntário, então eu sabia bem os dores que a gente tinha também no voluntário, que era depois, mais para frente, a gente conversar sobre isso. Nossa, tem muita coisa aqui, vamos lá. As perguntas de vocês são bem abrangentes, aí eu tenho que tentar... Sim, a gente começa... O exercício da síntese. Mas... Vamos lá. Primeiro, tá? É importante entender que o fato de existirem práticas diferentes, não existe uma única modelagem correta, tá? Isso é importante dizer. Essencialmente, a gente quer promover a cultura do voluntariado. E enquanto cultura, a gente tem muito uma preocupação de não ser algo pontual, algo esporádico. A ideia da cultura do voluntariado é algo que vai criando sementes e permanecendo. Mas a primeira, e aí voltando um pouco também, né, na nossa pauta ESG, a primeira coisa é um pouco da coerência. Eu adoro, assim, uma das características que eu mais amo nas pessoas é coerência, né, a proximidade entre prática e discurso, né, assim, eu adoro pessoas coerentes. E aí, então, a gente primeiro vai olhar um pouco a coerência da empresa, né, daquilo que ela fala, do que aquilo que ela pratica e do que aquilo que ela está buscando. Então, a gente sempre tem primeiro um approach muito próximo da empresa, quase um diagnóstico ali para entender isso, tá, para achar a melhor solução dentro daquilo que a gente acredita, tá? Então, a gente é muito aderente ao que a gente acredita como valor. Então, você pode ter... o que a gente busca? É necessário, aí talvez, né? Eu também já estive numa fundação, eu venho de uma grande fundação, inclusive, mas, assim, existe uma questão ali que é muito presente, que é, primeiro, a empatia das lideranças, tá? Essa questão ali, a gente fala muito, né, de capitalismo de stakeholders, mas o capitalismo de stakeholders, ele está muito dentro de uma perspectiva das minhas diretivas estratégicas em termos de resultados, né? Quando a gente fala ali de empatia de governança, ou governança empática, a gente está realmente na necessidade de envolver as lideranças para que elas compreendam o valor daquilo, né? Então, quando a gente envolve o RH, quando a gente envolve o gerente do setor, quando a gente envolve o coordenador, bota o coordenador dos voluntários para conversar com os gerentes, por exemplo, você vai conseguindo colocar o que a gente gosta, que é a chamada cultura do voluntariado. Por exemplo, quando alguém vem e fala, não, vamos botar na meta da pessoa. Puxa, quando o voluntário dá uma meta, já não é nosso objetivo. A gente não quer que aquilo seja uma obrigação para a pessoa. A gente quer que aquilo seja algo que transforme ela, que signifique algo para ela melhor, em termos, né? É um pouco do que vocês trouxeram ali no AB, de bem-estar emocional. Exemplo prático aqui, só abrindo um parênteses. As empresas têm enormes problemas hoje de saúde mental dentro das suas empresas. Gastam dinheiro, usam milhões de metodologias. Voluntariado, por exemplo, é comprovadamente, cientificamente demonstrado que é um hábito, uma prática que traz bem-estar emocional, que diminui a ansiedade, que você sente propósito, sente pertencimento, você se sente realizado, que melhora seu humor, que te gera empatia. Ou você quer desenvolver habilidades socioemocionais dentro da sua empresa. Voluntariado faz isso, né? Você consegue entender quem está indo lá e de fato é engajado, quer transformar, e tem um senso, por exemplo, como é que eu identifico um bom gestor de pessoas? Voluntariado é uma excelente ferramenta para isso. Você descobrir como é que a pessoa se conecta com o outro, como é que a pessoa se sensibiliza com a vulnerabilidade do outro, como é que a pessoa lidera um grupo para conseguir alcançar um objetivo. Então, sim, Gustavo, existem empresas nas quais, como também no campo de ESG, existe o verniz, ou por obrigação, aquilo, te libera um dia como se fosse um presente, e existem, sim, empresas hoje que vão compreendendo o voluntariado como uma ferramenta
transformadora, que inclusive economiza muito dinheiro do que planos e planos, que muitas vezes consultorias e consultorias, você bota todo mundo dentro de uma sala. Eu vivi muito isso, gente. Bota todo mundo numa sala, aqueles post-its, desenho, diga como você está chegando. E às vezes o voluntariado, numa ação de todo mundo junto, às vezes um diretor convivendo ali com a pessoa júnior, que está convivendo com o seu gerente, você às vezes espontaneamente, aqui você compensa muito tempo que você investiria em imersões e consultorias. Mas para quê? Mas aí, claro, o que é necessário? Metodologia, assim, e disciplina e organização, para que você vá gerando essa perenidade. Então, a gente tem um acompanhamento, a gente tem um treinamento, a gente explica como é que funciona, a gente entende um pouco, exemplo, se é uma indústria, é um tipo de atitude, se é uma prestadora de serviço, ou se eu estou dentro de uma fundação, eu já tenho uma outra dinâmica. Então, eu vou dar um exemplo prático. A indústria tem turnos. Então, a gente também se adapta a essa lógica. Puxa, como é que a gente vai conciliar os turnos? Como é que, exemplo, como é que vai, a pessoa sai, bota o EPI, tira o EPI, vai para campo, enfim. Mas tem um dado interessante, que é assim, muitas vezes, né, eu vejo a empresa falando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e você já mapeou aonde seus funcionários moram? E você já mapeou se, dentro do conjunto dos seus funcionários, você pode atuar na comunidade de onde eles vêm, no território de onde eles vêm? E a gente teve resultados muito positivos quando as empresas, por exemplo, percebem que eles podem atuar. Às vezes a pessoa investe na Amazônia, e tudo bem, não estou falando contra quem investir na Amazônia, mas não investe. Mas quando você olha, ela não investe no próprio entorno. Então, às vezes, uma indústria instalou uma nova matriz e no seu bairro ali, às vezes tem uma super vulnerabilidade, e a empresa não olha para isso, né? O famoso atravessar a rua. Você vai até a Amazônia, mas você não atravessa a rua. E aí, pegando um pouco desse exemplo, Gustavo, que você estava comentando da empresa de alimentação, você pode montar, por exemplo, um programa que acaba sendo bastante legítimo, de fazer, a Parceiros Voluntários é especializada em diagnóstico social. Então, a gente faz um diagnóstico social nas localidades de interesse da empresa, e aí, por exemplo, a gente pode identificar organizações sociais que trabalham com a questão da alimentação, desde do reaproveitamento, da distribuição, enfim, da reciclagem, e aí você faz um programa de voluntariado destinado a fortalecer organizações sociais que se conectam com a sua atividade finalística, nesse caso do teu exemplo, né, era a questão da alimentação. Então, da mesma maneira, tá, que eu, particularmente, venho defendendo e acredito na compreensão da pauta ESG sob uma perspectiva holística, que se conecta com a questão de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, e também aqueles indicadores obrigatórios por lei, eu também defendo que voluntariado deve ser compreendido, voluntariado corporativo deve ser compreendido sob uma perspectiva holística, que olha para dentro e os benefícios internos, mas também que se conecta com impactos externos para a comunidade. Porque aí só um detalhe, você vai falar, porque a outra grande frente de atuação da Parceiros, que está dentro ali da nossa perspectiva, do nosso eixo de impulso social, é o fortalecimento de organizações sociais. Nós temos 2 programas que são programas voltados ao quê? A fortalecer organizações sociais. Nós somos como se fosse um enabler ali do ecossistema. Nossa missão é fortalecer outras organizações, para que elas se tornem mais perenes, sustentáveis. Esse foi o caso, inclusive, da Casa Neon. Então, outro eixo, e aí por isso que quando eu falo da Parceiros, o interessante dos nossos eixos é que um retroalimenta o outro, né? Não são eixos programáticos que cada um vai para um direcionamento. Então, o fortalecimento de organizações sociais, que é algo completamente conectado ali com o voluntariado, é importante. E, por fim, só para dar mais 2, né? Ali no meu poder tentando meu poder de síntese, a gente perceber também voluntariado, porque tanto se fala, mas não é remunerado. Voluntariado é uma moeda social, sabe? Voluntariado, a gente tem que ser percebido como uma moeda social. Então, no momento em que as empresas fomentam o voluntariado, elas também têm que perceber o valor agregado que elas estão trazendo para a sociedade, para o entorno e para os seus colaboradores. Então, existe um salário emocional importante que o voluntariado propicia e existe uma moeda social que você entrega para os locais que são beneficiados, ou as entidades que são beneficiadas, ou as pessoas que são beneficiadas através do voluntariado. É bem legal, Ana, e tudo que você comentou, né, esses exemplos que você trouxe, mas me veio aqui na
cabeça uma pergunta, né? Vou tentar não ser tão amplo, mas vamos lá. Como que vocês enxergam hoje a real participação das empresas nesse tipo de prática, né? Porque a gente sabe que, igual eu comentei, teve uma crescente adoção de práticas, né, ESG de 2019 para cá. A gente vê muitas empresas tentando tomar ações, quando a gente fala de ESG, muito mais do âmbito ambiental e aquelas coisas tipo, vou cuidar do meu lixo, né, vou trabalhar com a reciclagem interna, redução de consumo de água, coisas que são meio que tarefas básicas que eles deveriam fazer. E quando começa a olhar para o externo, não é muito meu caminho, não é muito minha responsabilidade, fica caro, veja bem, né, acaba sendo aquela conversa um pouco mais difícil de você avançar. Você acha que as empresas elas estão realmente tentando tomar mais ações efetivas, principalmente do lado do S, né, do social, e aí, né, com a abordagem de vocês, isso sendo uma coisa que consegue entrar dentro das corporações? E mais uma aí só para complementar, se as pessoas dentro das empresas com essas atuações, elas realmente se sentem engajadas em fazer parte quando as empresas adotam, né, esse tipo de prática, as pessoas se sentem engajadas em realmente fazer um trabalho voluntário e estar participando dessas ações, ou ainda é um desafio? É claro que você ainda vai ter, né, no Brasil, no exterior, ainda você tem, infelizmente, um campo grande dos washes, né, das lavagens ou do verniz ali. Mas aí, voltando à palavra que eu usei, que é a questão da coerência, eu acho que a coerência se soma com a transparência. Eu acho que a distância entre o que você fala que faz e a observação, tanto da sociedade, quanto dos consumidores, e quanto do seu público interno, do que realmente isso é verdadeiro, é coerente e acontece, essa distância está diminuindo. Inclusive, muito em função das novas gerações, né? Eu brinco ali, eu tenho uma sobrinha pequena, e aí eu estava explicando um pouco para ela sobre voluntariado. Falei, poxa, você não é engajada nas causas ambientais? Ela falou, sou, tia, sou, eu gosto dos bichinhos. Nanana. Engajamento é um nome que vocês usam para voluntariado, é você se responsabilizar por algo e querer fazer a diferença em algum campo, né? Você está ali se voluntariando a defender algo que você acredita e você quer. Então, sim, eu acho que tem um lado em que essa espaço para que a empresa, entre aspas, né, enfim, né, maqueie as coisas, está diminuindo, mas existem alguns pressupostos para isso, assim. O primeiro é aquele que eu comentei, e tem que haver envolvimento das lideranças, né, as lideranças, elas têm que perceber o valor daquilo. O segundo é entender que isso também tem um impacto direto reputacional. Quando um colaborador percebe que aquela empresa olha, puxa, eu estou aqui no ramo de alimentação e, de repente, eu estou fazendo uma ação de voluntariado numa organização social, num bairro super vulnerável, onde as pessoas passam fome, o nível de engajamento daquele colaborador com a sua própria empresa aumenta muito, porque reputacionalmente ele passa a ver com mais, ver de forma melhor, mais positiva, como é que aquela empresa atua. Então, existe, e mais, a pessoa que está externa, aquela comunidade, começa também a retroalimentar a imagem. Eu fui numa empresa e o gestor de RH me dizia da dificuldade de reter talentos e atrair jovens. E eu falei, olha, você tem 2 nós aqui que são diretamente relacionados ao reputacional. As pessoas chegam aqui dentro e percebem um descompasso entre o que você fala e o que acontece aqui dentro. A gente tem que aproximar essas duas camadas. E aí você vai conseguir que as pessoas permaneçam aqui mais. As pessoas permanecendo aqui, elas são as suas melhores propagandas para que novas pessoas queiram vir trabalhar. Então, tem sim um trabalho que envolve o envolvimento das lideranças, maior transparência, e no campo ESG, na em que a gente vem parametrizando alguns tipos de relatório, o diferencial passa a ser a grande diferença. Ou seja, você tem algumas obrigações e todos vão entregar algumas questões de forma parecida por conta das exigências legais. Quem tem um diferencial, poxa, eu consigo aqui mostrar que eu atuei no meu bairro, eu consegui, olha, poxa, eu tenho ali 40% dos meus funcionários que moram numa região periférica, favela, e eu atuei dessa maneira. As empresas que passarem a oferecer diferenciais nos seus relatórios de sustentabilidade, a mim me parece que elas vão cada vez mais sendo vistas
de uma maneira diferente quando comparada a outras que se restringem somente a, não, eu vou dizer aqui que eu reciclo meu lixo, ou que eu plantei árvores e tudo mais. Não estou dizendo, né? Aí, novamente, a gente tem que tomar cuidado. Plantar árvores é importante, reciclar lixo é importante, mas hoje existem condições de fazer muito além disso. E uma das questões ali que eu acho importante na Parceiros é que a Parceiros se acopla à empresa, entendendo as suas necessidades e faz o que a gente chama de uma cocriação, né? A gente acha as soluções, nem todas, a mesma solução vai caber para todas as empresas. Uma empresa de grande porte, eu vou ter uma solução, uma pequena empresa, uma média empresa é outra. Então, e talvez, aqui dando mais uma pitaco aí para as nossas conversas, o que me preocupa muito hoje, e aí é algo que eu gostaria muito que existisse no futuro, é cada vez mais uma espécie, a gente fala na Parceiros, né, que a gente trabalha muito com educação para a cidadania, uma educação ESG. ESG não deveria ser uma métrica, e quando você entra numa empresa, você passa a ter que entender porque isso vai afetar seu bônus, ou porque a empresa diz que você tem que cumprir isso, ou você está ali, de repente você começa a pesquisar no Google. O ESG, na verdade, é um conjunto de boas práticas, no campo social, no campo da ética, né, que é a governança, no campo de como você se relaciona com o meio ambiente. ESG deveria ser compreendido, e eu gosto quando, né, de novo, né, o objetivo de vocês é talvez transformar assuntos complexos para serem compreendidos de uma maneira mais simplificada, deveria estar na escola, as pessoas irem internalizando o ESG como, no fundo, um conjunto de boas práticas, voluntariado como uma ação de responsabilidade sua. Da mesma maneira que você aprende a não jogar o lixo no chão, né, que isso não é, você também aprender, poxa, dedicar um tempo seu a criar um impacto para o outro que precisa. Então, eu acredito muito que no futuro, a gente hoje tem escolas ESG para profissionais de mercado, né? Que a gente possa ter uma educação ESG que esteja presente nas escolas. Você falou muito de engajamento, né? E eu fiquei pensando aqui, uma das coisas que eu via muito quando eu era coordenador de trabalho voluntário era a gente conseguir a perenização do engajamento dos funcionários, dos voluntários. A gente tinha um ciclo que era, o programa era divulgado no começo do ano a liderança também participava de algumas ações voluntárias, chovia voluntário. Chegava o meio do ano, o inverno, né, acordar cedo no sábado de agosto com 8 graus de temperatura, não tinha ninguém querendo ir quase. Eu tinha que caçar voluntário, ligar na pessoa e tal. Aí chegava em dezembro, que a gente fazia umas ações relacionadas ao Natal e tal, tinha fila, tinha mais gente para vir do que as crianças que a gente atendia praticamente. Você tinha quase que um voluntário por criança de tanta gente que vinha no final do ano, né? Então era sempre todo ano era esse ciclo, a gente tentava ver uma maneira da gente conseguir que as pessoas se engajassem com o ano todo. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês tentam fazer esse trabalho para ele ser perene nas empresas, né, no trabalho voluntário, porque tem muito disso também do começo, né, da empolgação, e depois percebendo que o trabalho voluntário tem dedicação, e é uma dedicação que você tem e comprometimento, né, que aí acaba tendo muitas desistências e a gente precisa diminuir, evitar esse tipo de comportamento. É ótima essa sua pergunta, e é bacana o fato de você ter tido essa experiência na prática, tá? E eu também falo aqui a partir de uma entidade que já trabalhou com mais de 700 mil voluntários. Sim, primeiro, né? Como existem empresas e empresas, existem seres humanos e seres humanos. Então, claro que também é importante a gente entender que alguns no caminho ficarão, se desmobilizarão. A gente também tem que entender isso. Só que o que a gente foi fazendo ao longo do tempo puxa, deixa eu entender as causas e como eu reverto essas causas. E um pouco daquele wash que a gente fala das empresas, às vezes o ser humano também é movido por isso. É Natal, aí eu vou lá porque é Natal, aí eu vou postar uma foto no meu Instagram. Existe, às vezes, aquela preocupação. A primeira coisa que a gente diz é que
voluntariado é menos você querer mostrar aos outros, você está mostrando a si mesmo algo que vai te mudar. Então, primeira coisa assim, a gente tenta a pessoa não ser movida só por aquela foto do Instagram, por exemplo, né, entregando ali, sei lá, um doce para uma criança. Mas ao mesmo tempo, o que a gente usa para conseguir perenidade, de novo, é metodologia. Assim, a empresa, ela tem métodos para conseguir resultados. A gente também desenvolveu métodos para conseguir resultados no voluntariado, que vai desde das conversas inaugurais, desde a escolha certa de quem são os coordenadores, e-learnings para os voluntários entenderem, conversa com as lideranças para entender essa conjugação do seu tempo. Tem uma margem de tolerância, às vezes tem a pessoa que tem um momento em que a gente também não pode dizer, então você está fora. A gente tem aqueles momentos em que você compreende que a pessoa teve algum momento ali, sei lá, de saúde ou por uma questão de sobrecarga de trabalho e depois ela volta. Então ela tem que também se sentir sempre acolhida a retornar. A gente tem um trabalho, ao mesmo tempo, de campo mesmo, né? Inclusive apoiando muito os coordenadores. Mas existe uma questão que a gente percebe que faz muito efeito, e que às vezes nessas ações pontuais, às vezes as pessoas nessas ações pontuais, ela vai ver uma criança, ela vai perceber que aquela criança é vulnerável, ela vai entregar aquele presente e ela volta para a realidade dela, né? O que a gente faz é muito mostrar depois para o voluntariado os resultados daquela contribuição deles. Então, às vezes, eles vão lá e veem as ações novas que aquela organização social está fazendo. Eles, às vezes, vão lá ver o público beneficiário, por exemplo, uma organização de idosos. Então, ele vai lá um dia ver, ele materializa como é que aquela contribuição dele está realmente afetando positivamente a vida de muitas pessoas. Então, a gente também aproxima o voluntário do que o trabalho voluntário dele está contribuindo. A gente aproxima ele do resultado. E aí tem uma questão que é importante, a gente também gosta de desmistificar o voluntariado. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sei, eu não consigo. Então, às vezes a gente pega, vou dar um exemplo, eu sou advogada, a gente pega uma pessoa que é advogada na empresa e fala, vai lá ajudar ele a reorganizar o estatuto dele, ele nem sabe o que é estatuto, ou explica para ele o que é CNPJ, ou vai lá e ele precisa fazer um contrato, ajuda ele. Então, às vezes, a pessoa doa o que ela já tem e conhece. Porque às vezes a pessoa também acha que terá que fazer algo muito distante. Então, às vezes, você pega o seu próprio repertório e identifica como o seu próprio repertório pode contribuir com algo. Então, você, poxa vida, você tem uma qualidade, ou você cozinha bem, ou você sabe, ou você canta, ou você é uma pessoa que tem paciência para motivação e motivar pessoas, então, de repente, você faz num trabalho de campo em locais em que as pessoas precisam, você fala muito bem, você é capaz de motivar. Então, às vezes, também a gente tenta que a pessoa busque algo que já é seu e ela doe algo, uma qualidade sua, que às vezes no trabalho ela usa muito bem, que ela use também para o bem do próximo, né, para o bem de alguém. Então, claro, isso não é, né, eu brinco, é como academia, alguns vão, né, existe, todo mundo no início, no dia frio de agosto, muita gente vai faltar na academia, mas depois, né, às vezes, volta ali para academia, ou enfim, para o lazer esportivo que gosta. Mas a gente tenta, acima de tudo, ter método, então, tratar o voluntariado não como voluntarioso, e sim o voluntariado como uma prática que necessita alguns métodos e organizações. 2, envolver as pessoas chaves desse processo. 3, levá-las a campo para entender, materializar, visibilizar os impactos que ela está causando. E 4, ir entendendo os potenciais que aquele voluntário tem e como é que ele pode aproveitar melhor. Ele fazer um processo até de autocompreensão daquilo que ele é melhor. Porque às vezes também, claro, vou dar um exemplo prático. Alguém que morre de medo de cachorro vai lá para uma organização social de proteção dos animais. Provavelmente ele vai desistir no dia seguinte. Então também a gente também toma esses cuidados, né? De você não, né? O voluntariado ele é acima de tudo uma prática para si mesmo, é uma prática que vai transformar você mesmo né, para te trazer bem-estar e não o contrário, não pode ser o contrário. Bem legal, Ana, achei bem interessante, sim, todo o trabalho de vocês, a forma com que vocês tentam lidar com alguns desafios que aparecem nessas questões de voluntariado,
E a conversa é sempre muito boa, a gente às vezes quer ficar aqui horas, né? Mas assim, a gente não tem tempo, né? Inclusive, respeitando o horário que a gente reservou aí com você, já está se acabando. Eu queria pedir, né, para a gente poder ir finalizando aqui, né, nossa conversa, ver né, qual que é a sua visão para esse futuro da responsabilidade social corporativa no Brasil, né? Qual mensagem você gostaria de deixar para as empresas sobre engajamento em iniciativas de impacto social, ou para pessoas, né, que queiram trabalhar e fazer trabalho voluntário, e como que vocês, da Parceiros Voluntários, pretendem continuar atuando como catalisadora nessa transformação, e também deixar aí os contatos de vocês para empresas ou pessoas que tenham interesse em conhecer mais o trabalho e queiram conversar com vocês futuramente. Vamos lá. Poxa vida, é que as perguntas de vocês são teses, né? Então aí foi um desafio aqui, mas foi muito bom, assim, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de poder falar de coisas tão importantes. Eu acredito muito, assim, né? Eu não acho que ESG é algo que passará, eu tenho a convicção que ESG, se compreendido de uma maneira simples, é um conjunto de boas práticas, né? Acredito muito, e principalmente, né, pensando ali nessas novas gerações, de que sim, haverá um crivo social cada vez mais atento sobre o que as empresas fazem, né? Não é negar a lucratividade, mas é convergir essa lucratividade também com questão de impacto social. E eu vejo entidades como Parceiros Voluntários, seja pela maturidade que tem, né, e seja por uma visão, né, holística ali de como é que eu conecto mercado e impacto social, cada vez mais necessárias nesse processo. Nosso desejo é o quê? Nós temos uma série de tecnologias sociais, como o fortalecimento de organizações sociais, organização de voluntariado, temos programas de formação, né? Hoje nem deu tempo de conversar, mas temos programas de formação, nós temos um programa de comunidades resilientes, desenvolvido, inclusive, a partir das tragédias que a gente viveu no Rio Grande do Sul, que envolve, inclusive, como é que você mobiliza voluntariado em situações de emergência, mas também como é que você cria comunidades, como é que você promove a resiliência climática. Nós temos programas voltados a mim, o que parece essencial, né? A questão das jovens lideranças, como é que você desenvolve ao jovem capacidade analítica, autonomia, pensamento crítico, e como que você também atua ao mesmo tempo pensando ali nessa curva do IBGE de inversão demográfica, como é que você trabalha com essa que a gente chama de sociedade prateada. Então, existe um conjunto, a Parceiros tem um conjunto de tecnologias sociais capazes de se acoplar às métricas, tanto de finalidade da empresa, quanto as métricas de ESG da empresa, para acelerar esse processo de alcance, mas acelerar dentro de diferenciais reais, de impacto social aferível, de impacto social nas comunidades, de público beneficiário efetivo. A gente não oferece um número frio para se botar no relatório, a gente oferece, ao final do processo de parceria conosco, histórias reais de transformação que as pessoas podem acompanhar e viver. Então, é muito bom também, a gente tem, né, eu me recordo de uma diretora de empresa que sempre nos apoiava, mas sempre era tanto quanto difícil a negociação com ela, até que um dia eu fui levá-la num evento que a gente tem, quando a gente encerra nosso programa de fortalecimento de organizações sociais, essas organizações vão e fazem depoimentos. E quando eu olhei, ela estava chorando, né, emocionada em perceber que ela era parte daquele processo, ouvindo aqueles depoimentos das organizações. E se você pensar, cada organização alcança um número muito grande de públicos indiretos e diretos. E se a gente pensar em cadeia de valor, que é uma frase tão falada dentro da perspectiva de ESG, a empresa tem que se preocupar com a sua cadeia de valor, né, da ponta até o final. Nós também somos uma instituição capaz de agregar valor na cadeia de valor. A gente atua para que essa cadeia de valor seja percebida, é ver a diretora daquela empresa emocionada por perceber que ela lá na ponta, dentro da cadeia de valor dela, né, que era uma indústria, ela conseguiu atingir tantas organizações sociais que, por sua vez, alcançam tantas pessoas ali, que talvez isoladamente
essa indústria não conseguiria alcançar. E é óbvio que isso também retroalimenta reputacionalmente a empresa, os seus colaboradores passam a ver essa empresa de outra maneira, isso agrega valor, inclusive, em termos de resultado, de impacto social e, inclusive, de público consumidor. Então, a Parceiros se coloca hoje como uma aceleradora, né, no sentido de você alcançar metas ESG, e a gente oferta as nossas tecnologias sociais para que as empresas possam, né, conseguir alcançar esses seus objetivos de maneira muito coerente e muito transparente. Então, é assim que eu percebo. Eu sempre serei uma defensora dessas causas, é para isso, inclusive, que eu dediquei minha vida. Viver com propósito faz a diferença. Então, isso sempre foi uma opção de vida e eu quero continuar promovendo isso, e a Parceiros, ela realmente é uma entidade muito diferenciada. Para quem quiser conhecer a Parceiros, Google parceirosvoluntários.org.br, e aí você pode conhecer todas as nossas atividades, nossos eixos programáticos. Nossa assessoria de imprensa também pode deixar os nossos demais contatos, nosso LinkedIn, estamos no YouTube, estamos no Instagram, procure pela gente lá, inclusive é um ótimo exemplo, vocês veem a vida real dos impactos que a gente causa, das vidas das crianças, que a gente transforma. Então, é um prazer e espero ter novas oportunidades aí para essas boas conversas como as que eu tive hoje com vocês dois. Com certeza. E só mais uma mini pergunta. Claro. Se eu for uma ONG e eu quiser entrar num ecossistema com a Parceiro, como é que eu faço? A gente tem vários caminhos. A gente tem alguns editais que a gente abre periodicamente, e as entidades podem se candidatar, né? A gente faz uma seleção, ou elas também são nossas beneficiárias através dessas parcerias com as empresas. Melhor, a gente venham organizações sociais, nós estamos abertos, queremos mais e mais, assim, né, temos já um número muito significativo de organizações sociais com as quais nós atuamos, mas nós queremos mais ainda. O melhor canal ainda é o nosso primeiro, só para vocês darem uma dimensão, a gente tem mais de 3.000 e quase 4.000 organizações sociais que a gente já assessorou aí ao longo do tempo. O melhor canal de nos procurar é através do nosso site, porque a partir daí a gente abre a conversa e estabelece o melhor caminho ali, dependendo da necessidade da organização social, tá? Mas sim, nós temos um programa, inclusive, famoso, que é o Educando para a Transparência. Se as pessoas colocarem lá no Google Educando para a Transparência, elas também vão conhecer bastante desse nosso trabalho de fortalecimento de organizações sociais. Excelente, Ana, Paula. Bom, aqui da minha parte eu agradeço e do meu tchau, agradeço a todo mundo que está nos escutando, nos vendo até agora, né? E deixo para vocês dois agora os agradecimentos. Quero agradecer aí a conversa com vocês, muito obrigada. Aos que estão nos assistindo, não deixem de ir conhecer o trabalho da Parceiros Voluntários. Nosso desejo, inclusive, é ampliar muito a atuação em São Paulo, no Rio, em Minas. Não deixem de conhecer nosso trabalho. Eu tenho certeza que se você nos conhecer, você vai querer estar conosco. E é para isso que a gente acredita, a gente quer mais e mais parcerias. E é nisso que a gente quer continuar transformando o país e criando um impacto social positivo. Então, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Renato. Perguntas desafiadoras, gosto disso, e que a gente se encontre aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Ana, obrigado, Gustavo, a todos que nos escutaram. Gostei muito de conhecer a atuação de vocês, Ana, e a gente fica de portas abertas, né? Tem muitos temas a serem falados, acho que muitas coisas que a gente, às vezes, não conseguiu abordar aqui. Então, voltem mais vezes para a gente poder ter mais conversas, trazer outros temas também. A gente está sempre de portas abertas. Nosso intuito aqui é divulgar ações valiosas que estejam em conexão com a sustentabilidade de alguma forma, no seu lado social, ambiental, né, e trazendo benefício para a nossa sociedade. Então, agradeço. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E, Gustavo, eu vou te procurar aí para a gente fazer trabalho voluntário, hein? Com certeza, com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.